E aí galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao curso de Arcanos Maiores do Tarô, certo? A gente já falou sobre o Arcano do Louco e também já conversou aqui um pouco sobre o Arcano do Mago, tá? Hoje é o dia da gente falar um pouco aqui sobre o Arcano da Sacerdotisa ou da Auto-Sacerdotisa, tá? Para recapitular um pouco, né, o que a gente falou até agora, e a gente vai fazer essa analogia como se o tarô fosse uma trama, uma narrativa, um filme de altos e baixos que a gente vai viver numa aventura. A gente começa pelo louco, que seria esse grande herói, né, da nossa aventura, que é todo aquele nosso potencial criativo e aquilo que está por vir, né? O louco ele ainda não aprendeu tudo o que ele precisava aprender e ele vai ter que viver uma jornada de autoconhecimento ali para aprender tudo. O primeiro professor, né, o primeiro momento dessa aventura é quando a gente reúne na nossa mesa nossas potencialidades e nossas ferramentas de trabalho. A gente faz isso para transformar alguma coisa, né, para mudar alguma coisa na nossa vida. A gente tem aí, a gente busca, né, essas nossas ferramentas mágicas. Quando a gente chega, né, na carta da sacerdotisa, o que acontece? Uma palavra muito associada a ela é a palavra da introspecção, que é quando a gente se volta para dentro para buscar, né, esse conhecimento mais profundo, mais dentro da gente, né, entender a nós mesmos. E isso que acontece é muito confundido com a carta do eremita. O eremita tem essa pegada também de introspecção, só que lá para frente a gente vai ver que isso é um pouco diferente, tá? Não é a mesma coisa, existem sutilezas aqui, né, na introspecção da sacerdotisa para a introspecção do eremita. Mas a gente vai conversar isso mais para frente, tá? Bom, vamos lá então, falando um pouco aqui sobre os elementos que a gente encontra dentro dessa carta. No vídeo passado eu dei até uma pausa, falei um pouco aí sobre a história do tarô, quem criou ele, a simbologia envolvida, tal, e a sacerdotisa ela vai falar muito sobre isso, tá? O que acontece? Ó, a gente vê aqui que ela tem a Torá, né, que é esse livro, né, sagrado e tudo, sinal que ela estuda, que ela tem esse conhecimento sobre essa filosofia. Esse B e esse J que a gente vê aqui são as colunas do Templo de Salomão, tá? Isso tudo eu falei um pouco no vídeo passado e tal, assim, a gente não vai se aprofundar tanto, né, no significado dessas coisas, mas dá pra gente entender umas paradas assim, né? Primeiro que ela é alguém que estuda, né? Então sabe quando você tá, sei lá, tô prestando para um concurso público, me enfio dentro de casa e começo a ler um monte de coisa, eu tô introspectiva, mas nesse sentido de buscar conhecimento, tá? Não é o ET Bilu não, mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? É alguém que tem essa pegada de buscar conhecimento dentro de si mesma, tá? E por que é uma coluna preta e por que é uma coluna branca? Quando a gente tá, sei lá, fazendo uma terapia, alguma coisa, muita coisa se revela pra gente, certo? A gente tá ali num processo de autodesenvolvimento e a gente vai descobrir lados luz da gente, né, coisas boas, e também vai descobrir, né, lado sombra, né, as coisas mais negativas sobre a gente. Então, por causa disso que existe aqui uma coluna preta e uma coluna branca, né, falando um pouco sobre essa dualidade do que existe dentro da gente, né, que são anjos e demônios, né, aqui dentro de todos nós, tá? A sacerdotisa também, vamos pensar no gesto que ela tá fazendo, tal, a gente falou do gesto do mago, do gesto do louco e tudo mais. Ela é uma mina, tipo assim, cheia dos panos, toda coberta, tal, ela tá com esse livrinho, mas esse livrinho tá um pouco escondido no colo dela, certo? Ela tem um véu aqui atrás, né, e derem para vocês notarem, né, atrás desse véu aqui também tem um mar, ou seja, ela é alguém que esconde as coisas, né. O que acontece com a sacerdotisa é que ela não vai ficar revelando os segredos dela, ela é alguém que guarda segredo das coisas. Então, como um bom conselho, saiu essa carta numa jogada, a gente já pensa o seguinte, olha, não tá hora de sair revelando tudo que a gente precisa revelar. Tem coisas que é importante a gente guardar pra gente e ter cuidado com quem compartilha as coisas, certo? A sacerdotisa, ela tem muito dessa questão. Ela é uma carta muito associada ao sagrado feminino,
tá? Assim, o que acontece? Olha, a gente vê que essa coroa na cabeça dela representam 3 luas, na verdade, né? Que é como se fosse uma lua minguante, uma lua cheia e uma lua crescente, né? Isso pode mostrar aquela coisa das 3 fases da deusa, né? Que é a mulher jovem, a mulher madura e a mulher mais velha. Né, mostrando aí que tem esse ciclo de desenvolvimento das coisas e que a sacerdotisa tem toda essa potência dentro dela, tem toda essa questão do feminino sagrado em relação a ela. E ela também tem a lua no pé, né? Então, assim, isso também demonstra. Mas por que tanta lua dentro de uma carta? Assim, a lua a gente pode associar com o regime das marés, né? A gente tem o mar ali atrás também. Então, mostra que é uma carta muito sentimental, é uma carta de muita sensibilidade. A sacerdotisa tem essa questão mais sensível dentro dela. Por causa disso, né, que ela também é meio que a grande terapeuta do tarô, né? Ela é a grande pessoa que consegue ver ou consegue acessar coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Meio como terapeuta mesmo, né? Que a gente vai, conversa, se abre com ele, com ela, né? Fala das nossas questões e aquela pessoa tem certa sensibilidade para conseguir compreender, né? O que a outra pessoa está falando, tal, né? Tem um lado artístico também bem desenvolvido. A sacerdotisa tem isso com ela. Outro símbolo do feminino que a gente encontra também na sacerdotisa são essas frutinhas aqui desenhadas, né, dentro desse véu que ela tem, que são romãs. Né? Romã, a gente vai lembrar, né, da história lá, Perséfone e Hades, né, a questão também de que a Perséfone foi lá, comeu uma romã e ficou presa ali no Hades. Tem toda essa questão de mitologia também associada, que é o feminino representado também pela romã, né, que tem essa questão da fertilidade feminina, tá? E vamos lá. Quando a gente conhece uma pessoa, assim, a gente chega na casa da sacerdotisa, por exemplo, ela vai estar lá cheia dos cristais, do tarô, das mandalas e tudo, ela tudo esotérica e tudo. Isso é muito legal. É alguém que está buscando, né, esse equilíbrio, né, essa cruz que ela tem aqui, a gente vê que ela tem lados iguais, né, nessa questão e de investigação de si mesma. Isso é muito bacana. O que é o lado ruim disso? É a gente se perder dentro de um esquizoterismo, de ficar sempre ali, nossa, eu vou ficar investigando a mim mesma e vou saber todas as minhas sombras, os meus gatilhos e, nossa, eu vou me afundar nesse mundo de autoconhecimento, vou ler tarô, vou pensar em ervas, em cristais e blá blá blá, e não leva isso para um lado prático, se esconde da vida por conta disso. Entendeu? Isso pode muito ser um lado negativo da sacerdotisa, né? Que é quando a gente está tão encanado, né, em encontrar nós mesmos, em absorver essas questões de autoconhecimento, e esquece também de vivenciar as coisas, certo? A gente não consegue também ir para uma realidade porque a gente está tão imerso nessa questão que acaba se perdendo um pouco nisso, tá? Pessoal, a próxima carta que a gente vai falar vai ser da carta da Imperatriz, né? Só que tem uma jogadinha, né? A Imperatriz ela é bem associada, assim, ao Imperador, eles fazem um casalzinho, então a gente vai fazer aqui um bem bolado nesse sentido, tá? Falando um pouco de um e do outro, né? E beleza, façam essas coisas de YouTube, meu nome é Diego de Carvalho, esse é o Arcano Novo, curta, compartilhe, comente aí, fale o que você tá achando também desse curso. E tamo aí. Vamos pra próxima, hein? Valeu!